só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick Hot Dog, hot dog. Eu só quero Patrick. Fala galera, mais um episódio do Talking Dog. Tô aqui com o Gabriel e com o nosso convidado especial, Ednilson. E aí, beleza? Boa. Galera, mais um episódio aí. Ednilson, muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aí. Agradeço. Vamos trocar ideia aí sobre fotografia Sim, e mano. gastronomia. Mas antes de tudo, vamos começar a falar um pouco do nosso patrocinador aqui, fechou? Show. Então vamos lá. Hoje a gente tem como patrocinador a Gal Contabilidade, que oferece serviços de contabilidade em geral, consultoria tributária e societária com foco em atendimento personalizado. O que a Gal ajuda lá na Patrick Dog? A Gal, como eu falo em todos os episódios e reforço, ela foi além de umas outras contabilidades que trabalhou comigo. Ela analisou meu cardápio, viu que poderia baixar em certos produtos. Ela entrou a fundo em sistemas internos da Patrick Dog, tentando entender um pouco melhor como funciona, e ela baixou muito o imposto da minha empresa. Top, top. Inclusive já tem episódio marcado com ela, viu? Ah, bora. Que a gente vai falar bastante sobre o imposto aí. Também temos aí como parceiro a Afins Empresas, que é um ecossistema completo, tá? Abrange tecnologia, pagamentos, soluções financeiras que impulsionam seu negócio. O que a Afins está ajudando a gente? A Fins, ela é meio de pagamento da Patrick Dog e também ela é uma automação. Ela colocou os totens na loja, KDS na cozinha. Então, se você quer uma agilidade na sua cozinha e taxas baixas também na máquina de cartão, é com eles. Inclusive, eu sempre gosto de ressaltar aqui que os totens aumentaram o faturamento em 30% mais ou menos da Patrick Dog. Totem é muito prático mesmo. Tem uma notícia muito boa também que eu consegui com eles. Toda empresa que fechar pela Patrick Dog falar, vi lá no podcast da Patrick Dog Afins, quero fechar um negócio de totem aí com vocês. Eles estão dando o primeiro mês gratuito. Aí, ó, então não perde, hein? Então já facilita muita vida aí pra quem, porque a gente sabe que o totem ele tem um alto custo, mas Sim. ele se paga com o tempo. Mas Exato. dando o primeiro mês, tem a integração, tem tudo ali pra ver se vai rolar certinho. É mais barato que um salário de um funcionário. Bem mais barato, bem mais Faz barato. umas fotos top pra pôr no totem. Exatamente. Estamos com o cara aqui, hein? Cara, e o quanto eu utilizo aquelas fotos suas, velho, pra fazer no totem, nas redes sociais, velho. Eu, Tudo. de ponta cabeça, eu viro aquelas fotos, cara. E outra, e a foto que desperta, né, o interesse. Tudo começa praticamente numa foto, né? Sim, sim. A venda, porque se não tiver uma foto que chame atenção, aquele produto que fala, dá vontade de despertar a vontade no cliente, não tem conversão, né? Não, exatamente. É verdade. Boa. Galera, a gente tá com o Ednilson aqui, ele é fotógrafo, né, Ednilson? Especificamente de gastronomia, né? Hoje, especificamente, faz uns últimos anos aí, sei lá, uns 6 anos só de gastronomia. Top demais. E como que tu começou nessa área? Cara, é assim, ó. Eu sempre gostei de fotografia, gostava mesmo, assim. E quando moleque, eu trabalhava numa loja que vendia equipamento para esporte de montanha. Cara, E viajava pra caramba, assim. E, cara, eu fazia umas fotos bem legal de caverna. nossa. Na época do filme ainda, bem antigão. E daí, tipo, era hobby só, foi de boa. Acabei trabalhando em hospital, em equipe de enfermagem, mais de 10 anos aí. E chegou uma hora que me enjoou de ver gente morrer, né? Tem jeito. Falei, não quero mais. Quero qualidade de vida. Daí, cara, fui estudar de verdade. Fui fazer faculdade, fazer curso, me inteirar no que dava em relação à fotografia. Daí comecei fotografando esporte, né? Tem um amigão aí chamado Laércio, tem F3 Fotografia Profissional, a gente começou juntos. Legal. Daí acabou virando que eu fui fazer ensaio, fazer casamento, trabalhei para jornal, fui dar aula de fotografia e chegou perto da pandemia, eu já tinha feito algumas fotografias já de gastronomia que tinha dado certo para uma agência. E chegou a época da pandemia, cara, estourou. Trabalhei a pandemia mais do que eu nunca trabalhei na vida, assim. Porque daí toda a porta fechou, né? A única vitrine que o cliente tinha em relação ao que comer era o celular. Uhum. Então, quem mais mostrou foto é o que mais vendeu, né? E até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Você tá lá no celular olhando e falando, quero comer isso, mesmo que não seja no horário da fome, você já deixa marcadinho ali para de noite pedir, né? Então, a ideia é essa, é convencer com a imagem o que o cara vai
vai gastar mais tarde ali. E outra que nem no próprio cardápio iFood, né? O iFood em si, tipo, se você não tiver uma vitrine bem montada em foto, Porque o iFood hoje, né, ele é uma rede social também, né? Sim. Você não entra ali com o objetivo de comprar um produto, né? Você fala, vou ver o que eu quero comer. E começa a dar uma olhadinha, né? sim. Então a gente tá vendo hoje que um gargalo de venda que tem é foto no iFood, Uhum. né? Tem restaurante em Sorocaba que alguns amigos meus falam que é muito legal, assim. Cara, toda vez que eu entro pra pedir, não dá coragem de comprar. Porque diz que é muito gostoso. Mas uma foto tão desanimada, assim, sabe? Uma comida meio... Um negócio feito muito. Entendo. Daí você entra com fome, você vê aquela foto puta, bem legal, fala, vou nesse, né? Sim. Vou garantir. Sim, sim. Então é um gargalo tremendo de vendas. Lá no o Dom Balino, não sei se você conhece, ele já veio aqui em 2 podcasts já, o Dom já tá marcando figurinha aqui. E a gente fez um teste uma época com a hamburgueria dele, que a gente fez a troca de foto de cardápio. Entendi. Então a gente fez 2 estruturas. Aquela foto que é fundo preto, fundo branco normalmente, só pra tipo foto de cardápio, vamos dizer assim. E a gente fez uma foto mais profissional, mas também voltada para as últimas fotos da Patrick Dog, assim, que tem um fundo mais alegre, mais, como posso falar, alegórico, Animado, né? mais animado. Aham. E cara, o fundo mais animado, essa que dá a sensação de movimento na foto, deu muito mais retorno do que essa foto que tem só um fundo preto, só mostrando o lanche, tá ligado? Uhum. E não sei se você percebe isso também na hora que você tá fazendo. Porque assim, ó, o que acontece hoje, a fotografia de gastronomia ela sempre existiu, né? Mas era muito elitizada, né? Aham. Então, até eu falo que hoje o meu cliente difícil é o cliente que tem um restaurante faz muito tempo. Porque ele fotografava para pôr num quadro, para alguma coisa muito específica, assim, um outdoor, mas ele não estava no pique da rede social, né? Então, quando você faz uma coisa muito engessada, o cliente olha e fala, será que é? Tipo, fica padrão McDonald's, né? Aham. Falando mal da marca, mas o que é a foto e o que entrega não é relativo, né? Sim. Então, se você faz uma foto muito engessada, com fundo muito branquinho, muito, sabe, ela perde como que eu vou dizer? Ela perde aquele desejo, né? Sim. Sim. Então, o que eu tento fazer hoje? Deixar o mais real possível do que o cliente vai encontrar indo no estabelecimento. Uhum. Ele vai olhar e falar, nossa, eu vou lá, é assim, eu quero pedir, vai chegar assim. E o que eu vejo muito nas suas fotos, né? Você deixa aparecer todos os ingredientes do lanche, né? Sim. É muito da hora. Quando eu fui fechar as primeiras fotos que o Denilson, ele tava lá em Votorantim, né? Ele, ó, vamos pôr a calabresa aqui, daí pegou um negocinho e foi fazendo. Falei, caramba, tem gente que poderia tirar foto, fechado o lanche. Não, né, julgando trabalho. Fechado o lanche, sim. Só que você só vê um pão amassado com um monte de recheio. Sim. Foi genial aquela ideia. Tipo assim, ele colocou as fotos que os lanches eram abertos. Aham. A pessoa olhava e falava, caramba, vai tudo isso, sem ela ler a descrição, entendeu? Tipo, a pessoa já sabia o que ia, entendeu? Massa. É muito bom. É porque assim, né? Na realidade, a galera forte mesmo de gastronomia, você contrata um fotógrafo. Daí ele faz você contratar um food style que ele vai montar a comida para ser fotografada. Só que é um preço muito alto para a realidade que a gente tem na região, né? Aham. O cara é muito alto e tem uns caras muito bom. Tanto que um dos caras mais legais de food style que existe é de Sorocaba e nunca trabalhou aqui. Caraca. Então, assim, É que o food style, você, não sei se é assim, né? Porque eu nunca, o que eu vi sempre foi tipo uma estrutura própria do food style, por exemplo, ele não ia exatamente no estabelecimento da pessoa. Geralmente, né, vai todo mundo para um estúdio, sei lá, vamos fazer um hambúrguer, por exemplo. O food style pede, sei lá, 100 pães para escolher um e abre todos. Né? Daí vai montando, então é uma estrutura muito, muito gigantesca, assim, sabe? Mas aí entra também o padrão real do cara, né? Porque você vai falando, não, eu quero fazer um lanche lá, não vou escolher o pão perfeito. Então, Vai ser com aquela variação que tem, que não vai vir sempre aquele pão perfeito, então né? daí é isso que eu falo. Acaba ficando tão plástico, né? Que você olha e fala, será que é? Né? Então, mas o rolê é esse. Você contrata um fotógrafo, tem que contratar um food style, que ele vai preparar o mais bonito possível a comida e o cara vai lá só e fotografa. Daí, quando eu comecei, cara,
Tinha lanche que era bem legal, bonito, prato bonito, restaurante legal, e tinha uns que não era, né? Falei, caramba, a foto não vai dar certo porque não tá, alguma coisa tá faltando, né? É. Daí a foto, assim, iluminação, a técnica da foto já tinha, trabalhei sempre com isso, né? Dava aula. Falei, vou aprender a mexer com a comida. Daí fui fazer curso de food style. Fui aprender como mexe com a comida para preparar no meu cenário sem custo adicional. Então, eu acabo fazendo um trabalho de montar, fotografar. Muitas vezes eu levo a produção, né? Sim. Você olha o porta-malas do meu carro, tem madeira, tem tecido, tem Ô, Marco, panela, assim, prato. o Marco fechou com você, né? Foi. Pense, o Marco tava preocupado, tipo assim, fechou com o cara. E tipo assim, ficou com ele na barriga, putz, mas eu nem tô preparado, tá na cozinha ainda de casa, um delivery começando, hein? Sim. Aí ele falou, poxa vida, como que vai ser? Daí ele combinou com ele, ele falou que levava a estrutura e levava tudo. Você vê as fotos que ficou, parece um Ficou massa, restaurante né? Sim. muito top, assim, já. Sim. Então, sem ser ainda, a pessoa já consegue se mostrar que já é, né, Sim. grande. E É, tipo, dá bom, porque a foto converteu e aumentou as vendas dele no iFood. Nossa, é a comida é a mãe dele que faz, né, cara? Aham. Muito bonita. É muito muito bonita mesmo. assim. Pior que é muito bonito. E ele tava cobrando muito barato no começo. Pois é. Aí eu pois é. puxei o pezinho um pouco dele. Eu falei, mano, Também. pelo amor de Deus. E aumenta é isso aí. engraçado, cara, que depois que você fotografa, claramente dá pra subir o preço Sim. do produto Aham. e o cliente vai falar, vale a pena, eu tô olhando uma coisa que eu quero Exato. comer e vale a pena. É, porque daí bate naquela tecla que a gente sempre fala. A parte de comunicação não é só a parte do tráfego, por exemplo, que hoje a turma tá bem acostumada com isso. Mas tudo que envolve rede social, fotografia, isso comunica de certa forma com quem você tá querendo falar, né? Sim. Então, tudo bem, você não tem um ambiente correto, mas igual o Easy News, ele tem a estrutura que para leva, isso. E com isso ele consegue tirar a essência daquele produto, né? Então, É igual ele falou no começo, né, aquela foto engessada que não dá, né? Fala, poxa vida, né? O que tirou no prato ali, às vezes a pessoa não teve aquele cuidado, o molho pingou, né, no canto, na mesa e mostrou na foto, né? Agora você consegue colocar todos os cuidados dentro da foto, né? E assim, né? E conforme você vai estudando fotografia, é coisa assim que é muito mais técnica, né? Mas ela funciona. Então, o cérebro da gente ele está condicionado a ver padrões matemáticos em tudo. Então, tem o Fibonacci, tem várias regras de composição que a arquitetura usa, que falam que é a fórmula de Deus. Então, se você pegar uma concha, uma árvore, a própria estrutura do corpo tem um padrão matemático e ele se encaixa. Tudo que é esquisito, tudo que está fora desse padrão matemático, o cérebro não quer olhar. Porque ele vai ter que olhar e vai ter que entender aquilo. E fazer entender gasta energia. Uhum. Então, quando você faz uma foto, né, por mais que seja um hambúrguer, um prato, uma pizza, qualquer coisa, além de tudo, ela tem um padrão matemático. Eu coloco ela o ponto de interesse onde a pessoa tem que olhar. Daí, quando você tá lá no Instagram, você tem ideia quantas fotos você vê no Instagram por dia? Cara, passa longe de 100 mil fotos por dia. Uhum. Daí você vai rolando. Tudo que não tem padrão, o seu cérebro quer passar logo, porque ele não quer parar e gastar energia tentando decifrar o que está acontecendo. Quando tem um padrão matemático, deixa ele confortável. sim. E você ganha 1/3 de segundo naquela imagem para o cara olhar. Então você está correndo, ele está confortável olhando aquilo. Se dentro desse padrão matemático, que você ganha 1/3 de segundo, tiver beleza e for uma coisa legal, você ganha um like e de repente você leva o cara para o iFood, leva. Então, às vezes parece que é muito simples, né? Sim. Mas tem todo um porquê de cada coisa, Ou de se tem cor, nessa foto um botão de ação, ela cai direto cai no cardápio. direto no cardápio. Então, é um meio de chamar a atenção e deixar o cérebro olhar e falar, nossa, legal isso aí, gostei de ver. Né? E muitas vezes, sei lá, o próprio Burger King e McDonald's está colocando imperfeições na foto hoje. Então, se você vê qualquer campanha do último ano no McDonald's, tem um escorridinho no sorvete, tem um queijinho fora do lugar, para tentar deixar mais natural possível, né? Então, a gente tem que estar sempre olhando o que está acontecendo no globo, né? Uhum. Para trazer para a realidade. E parece que tá dando certo, tá todo mundo conseguindo ver bem, legal. E é o legal de ver isso, né? Que ó, o estudo que você traz por trás não é apenas só tirar foto, né? Você já estuda bem o mercado em si, não é porque aprendeu e se limitou, né, Denis? Não. Sempre foi
expandindo. E assim, né? Uma coisa que a gente vai vendo entre o pessoal que fotografa, o ego do fotógrafo não pode ser maior do que o produto. Porque eu posso pegar, por exemplo, seu cachorro quente, daí eu coloco ele aqui e coloco um baita de um cenário monstruoso em volta. Vai ficar linda a foto. Vai agradar qualquer fotógrafo, mas não vai fazer comer o cachorro quente. Porque a foto tá bonita, né? Tá tão bonita que o seu cachorro quente não virou o principal assunto da foto. Então eu tento simplificar ao máximo o seu objetivo e falar, não, é isso que o cliente vai receber, é isso que vai fazer dar fome. Então, é assim, conseguir achar uma receita aí que agrada, simplifica. Claro, dá para fazer grandes produções? Dá, eu adoro. Mas o que vende, né? Até às vezes eu vou fotografando e falo, cara, isso aqui vai vender legal no iFood, né? Você coloca bem próximo, assim, a pessoa olha e fala, não tem como. Aquela foto que tem um queijinho saindo do lanche, meu. Sim. Nossa, aquela foto vai editar, dá fome. Dá fome. Além disso, né, na própria foto você consegue colocar um produto isca, né? É legal também. O iFood é chato a plataforma, porque se você colocar qualquer coisa a mais, eles reclamam, né? Então, sei lá, coloquei um hambúrguer lá, um cachorro quente, coloquei 2 molhinhos e vai só um, é reclamação. Então a gente tem que ser muito, muito simples no que vai. Mas se a foto é para rede social, que é um segundo trabalho, daí é muito legal. Porque, por exemplo, eu coloquei aqui o seu cachorro quente. Daí atrás eu coloquei uma porção, só mostrei um pedacinho. O cliente vai olhar e falar, tem mais coisa além de cachorro quente. Mas não dá para ver exatamente o que é. Daí vai ter que entrar na página sua, no seu cardápio, para ver o que mais tem. Então, é uma coisa que vai induzindo outra e vai gerando, vai deixando o cliente... E quanto mais ele procura, mais envolto ele tá, né? Para ele sair dali e procurar outra coisa, vai dar preguiça. Ele já viu o seu cardápio, já viu o preço, já viu um monte de coisa. Fala, vou comprar aqui mesmo, já gostei. Sim, Então, já, acaba amarrando o cliente. já converto vendo. É um monte de estratégia pequena, assim, né? Que Sim. você fala, o que eu menos faço hoje é fotografar. É mais o tentar compor, né? O tentar entender o que o cliente precisa. Porque, por exemplo, sei lá, eu vou numa hamburgueria hoje que só funciona de noite e a pegada é rock and roll. Tem que ser uma luz mais pesada, mais forte, com sombra. Eu vou fotografar um bowl que geralmente come no almoço. Cara, tem que ser uma foto mais clarinha, mais leve, né? Então eu tenho que iluminar, montar de acordo com que a proposta da marca do cliente, né? Pô, isso é muito legal, sabe por quê? Porque não é só apenas fotografar. Tudo bem, você consegue tirar foto com seu celular hoje, Sim, mas não é só o fotografar. Você precisa estudar com quem você está se comunicando, ou seja, com o consumidor final e também com o seu cliente de fato, né? exatamente. O negócio falou, pô, se a minha loja é uma loja que é voltada para a temática do rock, eu não vou fazer encher de florzinha. Isso. Se é uma temática de japonês, eu não vou pegar uma luz muito pesada porque não faz muito sentido. Exatamente. A não ser que seja, puta, ó, no mês de outubro eu vou fazer um negócio de Halloween no japonês. Sim. Aí tu quer fazer umas fotos específicas pra esse tema. Mas o legal de você estudar vamos dizer, o lead, aquela pessoa, é muito interessante porque daí você consegue focar muito melhor, né? Exatamente. Indo um pouco mais agora na atualidade, o que você tem... Eu vou entrar nesse assunto que talvez seja um pouco polêmico, mas o que você tá achando em relação à inteligência artificial para, por exemplo, fotos de cardápio no iFood? Cara, é assim, ó. Pra mim, eu tô adorando, né? Não adianta brigar contra o que vai acontecer, né? É realidade. Então, facilita muito o meu trabalho. De repente, sei lá, eu fiz a foto e a gente esqueceu de colocar uma porção de batata frita no final. Mas eu tenho uma porção de batata frita. Eu junto as duas imagens, tá perfeito, cara. Então, assim, é um facilitador, né? Toda tecnologia, quando vem, ela vem de um jeito ainda que agrada muita gente que é entusiasta, né? Mas a gente vai ficando velho e vai entendendo que esse agradar agora, daqui a pouco ninguém aguenta mais olhar, né? Então, usar a inteligência artificial para criar foto como um todo, você monta um lanche perfeito e muito bonito. Mas a gente já consegue olhar e saber que é inteligência artificial, né? Daí o cliente vai falar, se não tá fotografando o real, é porque alguma coisa tá errada. Legal, é né? verdade, tem esse ponto de vista. Daí, Exato. por que eu vou pagar para ser enganado? Eu vou procurar alguém que tá mostrando o que é, né? Uma real. Então, usar ela para
Outro dia um cliente colocou, sei lá, o hambúrguer dele na mão de um cara, um ator aí Aham. de filme americano. Ficou genial. Então, mas era o lanche do cara, Aham. né? Agora, ela 100% ainda tá legal, mas o cliente já tá entendendo que isso aqui não é, e tá procurando o que é de verdade, né? Causa estranheza, né? Na hora que você vê. A perfeição exata não é uma coisa que a gente tá procurando, né? Eu gosto dessa parte porque é exatamente isso que eu tento trabalhar com o que eu trabalho hoje. Então, fazer essa mistura entre inteligência artificial com o real. Porque, igual a Ednilson falou, se você pegar e utilizar 100%, dá na cara que é uma inteligência artificial e às vezes nem desperta o desejo. Por mais que tenha aquele... E ainda tem que ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, vou fotografar um bolo de milho, né? Aham. Daí, puta, seria muito legal ter uma espiga de milho atrás da foto. Só pra mostrar que o bolo é de milho, porque às vezes o bolo não parece, né? E não tem. Dá pra pôr com inteligência artificial. Mas o banco de imagem ainda não é muito brasileiro. Uhum. Ele é, né? E a espiga de milho americana é diferente da nossa. Sim. O formato dela, ela é mais grossa na parte de trás, mais fininha na ponta. Então, assim, é um preciosismo, né? Mas claramente aquilo daí não tava ali, a gente tá entregando ouro, né? Sim. Então, no futuro, eu acho que esse banco de imagem vai ser mais global, e de repente você coloca espiga de milho brasileira, daí vai ser uma coisa mais real. Aham. Eu acho que vai ter muito Vai caminho ter. pra andar ainda. Bem, bem bacana. Igual eu falei pra ele, nós tava falando, né, disso hoje antes de começar. Eu falei, nossa, se for ver, vai facilitar muita coisa. Sim, Ela sim. vai agregar em muito sentido. Ela vira um secretário nosso, né? Exatamente. Preciso disso. Às vezes você precisa na emergência. Eu mesmo tava esses dias atrás querendo criar um macacão, sabe? Se a pessoa, se ela não existisse, já eu ia ter que pagar um designer pra criar, ou mandar pra uma confecção, o cara criar. Eu só coloquei que era um macacão, sim. Pum. O negócio me deu pronto. Eu trabalho não, eu tenho um amigo que trabalha faz uns 30 anos em uma agência de publicidade. Já foi dono da agência, hoje ele tem colaboradores lá, ele é um colaborador também, e ele tá falando que um trabalho que ele demorava aí, sei lá, 3, 4 dias para montar uma peça, ele tá levando um dia hoje. Mas a estratégia dele é não fazer a peça inteira de inteligência artificial. Sim. Então, sei lá, eu quero fazer um caminhão de uma empresa, então o caminhão é da empresa. Aham. Daí a árvore que vai estar do lado, a pista molhada, com sombra, tudo isso aí ele tinha que fazer na mão, né? Aham. E hoje em dia ele consegue dimensionar isso. Que eu inclusive já fiz isso pra ele. Fotografar um caminhão na estrada, cara. Que doideira. Não, e pior, é um puta trampo, né? Além de tudo. perigoso. Além do perigo que você corre, tu tem o tempo que tu vai ter que estar lá, porque não é 1 hora que tu vai gravar isso, eu acredito, né? Não, e assim, em movimento, cara. Você imagina, eu numa CGzinha desse tamanho que eu sou, 1,92 m, sentado ao contrário aqui, assim, ó. De costa pro piloto, com a câmera na mão, passando a milhão do lado pra pegar o movimento. Não, e o risco de alguma coisa, né, cair, né, tipo, tudo poderia acontecer. Tudo. E o legal mesmo disso que facilita. Tem um cliente também específico, ele tem uma equipe de advogados. Ele falava que antes tinha que demorar, se tinha processo de muitas páginas. Ele coloca, não foge disso, ele coloca na IA, umas IA top aí que tem, ele manda pra IA em PDF, lê esse processo, me resume tal, quero esse ponto, entender isso. Você acredita que ele falou que tinha processo que demorava tempos pra caramba, ele falou que consegue solucionar, é que tipo assim, ele diz agilizar o processo de leitura, a IA tá facilitando, porque o processo demora, né, um pouco, né? Mas às vezes, o que a gente não pode é ter preguiça, né? Porque, sei lá, minha filha tava fazendo faculdade, tava comentando que a menina fez um artigo lá pelo IA. Pelo site GPT. Daí entregou, o professor adorou. Só que ela não leu. Só foi. Só foi. Ela confiou tanto, só foi. Daí o cara começou a conversar a respeito do assunto, ela não sabia que estava escrito. Né? Então é uma ferramenta legal como todas elas, mas você tem que se esforçar um pouquinho, né? Se ela criou pra você, você dá uma analisada, né? Pra você entender o que ela fez, não tipo Sim. Ctrl+C, Ctrl+V, né? É a coisa que a gente vê que não dá certo. É que nem um restaurante, né? Você tem uma hamburgueria, o quanto você não rala pra ter essa hamburgueria. Sim. Então a gente vai fotografar, às vezes, sei lá, eu já fotografei mais de 300 hamburguerias. Então, no que você chega, cara, você já sabe que não vai dar certo, às vezes. Porque muitas vezes o cara montou a hamburgueria
eu tô fazendo a foto pro cardápio pra inauguração e o cara já tá conversando comigo que daqui 2 meses ele sai do processo já. Não é assim, Não é assim. não é assim. É o cara que não vai ler o IA e só vai entregar, né? Depois ele não vai saber o assunto. É. Uhum. Então, cara, você não sai Não, do processo em 2 Esse meses. ponto que você falou que nem eu falo, ainda tá tudo na sua mão, né, Dinos? Aqui você tá de olho, você tá fazendo. Sim. Você tá dando o seu sim, melhor. O Gabriel que nem ia falar, eu não saí 100% da operação da Patrick Dog. Sim. Eu sempre vou voltar pra cozinha, porque sempre que eu volto, eu ajusto uma coisa, eu É. ajusto outra, e eu tô ali. Então imagine um cara que já começa na intenção de De sair, entendeu? Pode ter certeza que ele vai perder a mão e não vai ter mais o mesmo padrão que começou no começo, né? Exato, exato. É até, né, falando em franquia, tá tendo uma onda aí que o pessoal não tá comendo em franquia hoje, tanto quanto consumia antigamente. Porque o que acontece? Monta-se uma loja. O cara montou com sangue, suor e sonho, né? Aham. Então, cara, ele gosta muito daquilo lá. Então ele faz no melhor possível, faz os colaboradores trabalhar o melhor possível. E quando isso vira uma franquia, quem compra a franquia é um cara que tem grana, mas de repente não gosta do produto. É, Ele compra pelo faturamento que o produto dá. sim. Então, porque assim, o amor pelo produto faz a coisa ser legal, né? É, Sim. O dinheiro vira consequência do seu trabalho. Mas sim. daí, quando compra-se uma franquia, não tem amor pelo produto. E você tem que fazer a franquia dar o dinheiro que tem que render o que propôs, né? Uhum. E daí tem muita gente falando, não, eu vou lá no Patrick, puta, eu sei que lá é da hora, cara. Uhum. Do que vou numa grande empresa que tem um monte de colaborador que não tem envolvimento nenhum com a marca, né? Só tá ali, vou fazer o meu e já era, Isso, né? isso. Porque se tá o dono em cima, né? Por mais, tipo, que nem a franquia, você pode ver, coloca o gerente lá, o gerente também pegou o bonde andando. Sim, sim. Entendeu? Ele não tá com apego no tipo assim, não, ó, é assim, ó, você não manda esse dog, um exemplo, não manda esse dog mal prensado. Quantas vezes eu chegar lá e falar assim, você não vai mandar, vai, refaz outro. É isso. Poderia o cara falar só, vai, embala e vai, rapidão, vambora. Não é assim, então volta, pensa certinho, deixa no padrão, né? Porque se não tiver isso, e o meu gerente da loja do MT, ele tá comigo, logo depois que começou a engrenar, que eu comecei a aumentar a equipe, ele vai fazer uns 2 anos e meio que ele tá comigo. Ele pegou a mesma mania, tipo assim, o mesmo jeito meu, porque ele viu que eu não gosto. Quantas vezes eu corrigi ele? Agora eu falei que o cara às vezes acabou de iniciar, arrancou de uma loja, pôs na outra, e ele já tá errando e já tá no automático. Ele já, não, o Patrick não gosta assim, entendeu? Volta. E esse é bom, porque vai mantendo umas bases fortes. Sim. E quando for crescer outras lojas, é claro que eu vou fazer esse cara, treinar outro cara pra ser igual a ele, pra poder levar pra outra loja, né? Agora não tá tendo isso, e faz sentido esse negócio de franquear mesmo. Percebi também. Porque você pode ver também, tipo, franquia, o cara chega lá, não tem um produto com qualidade, e tem aquele tudo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Quanto desperdício vira, quanto Esse giro aí gasto. acaba falindo a franquia, né? Aham. Então, E queima a marca, né? queima a marca. Então, eu acho que hoje tá uma tendência, né? Do pessoal ir buscar ir em restaurante, principalmente comida, né? Uhum. Que é uma coisa muito, muito particular, assim, de preferir em lugares que, sabe, puta, esse cara batalhou pra estar aqui, vou comer lá, porque do que as grandes redes aí. E uma coisa, né, faz sentido total, eu já ouvi esses dias atrás, um cliente falou, Patrick, fica de boa, deixa do jeito que tá, do que tá aberto as suas lojas, só mantém o que tá aberto, não pensa, eu sei que toda a sede do cara que tá empreendendo, ele quer ter mais lojas, mas, e como eu tava falando também dos funcionários, a gente tá tendo dificuldade com o colaborador. Então, como a gente vai expandir uma marca, sendo que a gente não tá conseguindo o colaborador, que é o principal para rodar Sim, uma operação? Aí ele falou assim: fica de boa, faz bem feito nessas operações que você tá, que você atrai todo mundo para essas e você consegue, né? E faz sentido, porque eu vou crescer tanto, vou ficar abrindo um monte de loja que eu vou se estressar mais. Fazer bem feito com o que já tá pronto também, né? eu falo muito para cliente hoje, né? Que tem muito cliente que abre e fala: ah, eu não vou exercer esse preço, eu vou vender uma coisa mais simples por causa da região onde eu moro, onde eu tô. Cara, não existe mais isso em Sorocaba, não.
Tipo, se o produto é bom, não tem problema o quanto é e onde é, você vai atrás. Sim. E assim, a internet vende, cara. Uma coisa boba assim, ó. A minha filha é menor, a gente tava indo pra Curitiba lá, fazer uma viagem à toa, assim, e ela viu, cara, um negócio chamado pierogi. Tipo uma massinha de lasanha, fechadinha assim, como se fosse um pastel, com um monte de recheio. É uma comida polonesa. Nossa. Ah, eu quero comer isso. Falei, caramba, né? Onde que nós vai achar isso? Cara, tipo assim, eu andei 30 quilômetros uma estrada de terra num restaurante que só abre de domingo na hora do almoço. Caramba. E fui. Olha como uma foto. Cara, eu saí de Sorocaba, tá certo, eu ia pra Curitiba, mas de Curitiba até lá, deu mais 30 quilômetros numa estrada de terra, cara, pra comer o abençoado do pierogi, porque a foto chamou atenção, olhei e falei, puta, vamos comer, né? Vamos ver qual é que Então, é. se o produto é bom, cara, sei lá, hoje um dos melhores restaurantes do Brasil, a Casa do Porco, que é do Sueda, ela fica na boca do lixo em São Paulo. Cara, você atravessa a Cracolândia a pé pra chegar lá. Caramba. Do lado do restaurante dele, faz um tempão que eu não vou, mas tinha uma loja que vende globo terrestre, que ninguém compra, e uma mulher lá que dava aula de russo. E só, já era. Se você for lá numa terça-feira com chuva, 11 horas da manhã tem fila pra entrar. Caramba. E um lugar que não é passagem, que não é nada, mas a comida é boa, a galera vai atrás. Então, eu acho que não é meu público, esse lugar não é favorecido, cara, faz o te seu trampo digo bem isso. feito que a galera vai atrás sim. É, igual o Ibiti lá, o meu começo, Denilson, que nem nós conhecemos quando eu já tava em Votorantim, já com o Isso, trem, isso. né? E o que eu comecei lá no Ibiti, né? Quando ele começou a fazer marketing pra mim, acho que até estranhou, né? Porque, tipo, eu tava numa rua, que era a passagem dos condomínios, não tinha iluminação direito, porque né, era tudo os postes, os loteamentos que fizeram o caminho, mas não colocaram a iluminação. Um breu, parecia só meu trailer com a luzinha assim acesa. E, tipo, preocupação, né? Muita gente falava, não vai dar certo ali, né? Mas não, começamos a trabalhar a mídia, né? Ele entrou comigo fazendo, tipo, mexia, fazia tráfego pago, produto. Tinha gente que me via na internet, achava que eu já tinha loja. Só que daí chegava pra comprar. Será que é aqui? Você percebia que a pessoa chegava no trailer meio que assim, será que é aqui? Ah, aqui que é o dog e tal. É, beleza. Daí você tratava bem, daí a pessoa conhecia que você já tava começando, mas que você passou uma imagem legal. Só que daí você convertia, porque ela provava o produto e gostava do produto. isso. Daí fala, caramba, é bom mesmo. E isso que foi engrenando. Mas não importa mesmo o local. Se fazer bem feito, Isso. né? Uma foto bem feita, vira mesmo. Eu sou prova viva disso. Exatamente, exatamente. É assim, a foto bem feita, ela atrai o primeiro cliente, né? Uhum. A primeira compra. Daí, se o produto é bom, não tem por que o cara ficar mudando, né? É, Então é isso, aí fortalece. né? Então, mas o marketing, né? Eu falo hoje, um marketing muito bom com um produto ruim faz vender do mesmo jeito. Só não vai ter uma vida útil muito grande, né? Sim, a recorrência é menor. É, Uhum. o cliente compra e não compra mais, mas mesmo assim, a gente tá numa região aí perto de 1 milhão de habitantes, né? Então dá para vender muito Sim. ainda. Mas acaba que não dura 2 anos, 3 anos a empresa. Se o marketing é bom e o produto é bom, cara, é só sucesso. Não tem, Sim. né? A receita aí. Nossa, faz sentido mesmo o que ele falou, porque se o marketing pode até ser bom, mas o produto, você trabalhar a imagem daquele produto e a pessoa provar e não gostar, vai demorar um tempo, Sim. mas acaba, né, Ah, diminuindo. cai. Verdade. Mas se o produto é bom, segura pra caramba. Sim. E isso E é só expande, né? Só faz crescer mais, porque, eu vou comer um lanche bom. Nossa, vamos pedir um dogão, tá? Com a família reunida. Nós pedimos um lugar, tal dia, muito bom, vamos pedir lá, né? E eu for negativo, pedindo aquele lugar não foi bom. É, porque assim, é que nem eu falo, né? Que o meu pior cliente é o cliente antigo, assim. Não é o pior, né? Mas é o que. Ele não surfa nessa mesma onda que a galera tem que nova, mudar né? a cabeça dele, a mentalidade. É, porque assim, ó, a foto, que nem eu tava falando, a foto antes, ela era pra uma coisa de luxo, né? Ah, vou pôr num cardápio uma foto, ou vou fazer um banner, um outdoor, ou vou pôr no jornal. Então ele fazia 1, 2, 3 fotos. Mas o cara tem aquela, sei lá, vamos falar que é uma pizzaria, faz 30 anos. E o boca a boca, a qualidade da pizza é boa, o pessoal sempre falou bem, sempre teve casa cheia. Abriu um cara do lado que não tem a mesma qualidade, mas o cara arrebenta na internet. Tirou 5 clientes dos 300 que ele tem. Daí abriu outro cara do outro lado que tem uma pizza boa e vai na internet e taca foto e faz.
já tirou mais 10 clientes daqui. Daí o cara fica, mas a gente tá numa época de crise, tá tudo caro. Ele começa a achar um monte de situações para entender, achando que o nicho de pizzaria tá diminuindo porque a galera não tá mais indo. Cara, mas olha quanto cliente ele perdeu pra galera que chegou mais jovem e tá mostrando que a beleza da pizza, tá entregando a qualidade da pizza. Exato. Daí ele ia falar, mas não adianta, porque aqui é boa, o pessoal não tá vindo, eu só uso coisa cara. Mas não adianta você colocar, sei lá, um presunto parma em cima de uma pizza e ninguém saber. Sim. Você vai fazer um hambúrguer com carne de wagyu e não falar pra ninguém. O posicionamento dele, né? Tipo assim, não tá acompanhando a onda, né? Isso, tem que estar junto, senão. E que nem tem aqueles tiozão também, que, vamos falar, né? Os mais tiozão, né? Que fala assim, o que aquele jovem tá fazendo lá? Consegue fazer aquilo que ele tá fazendo, mas você consegue aperfeiçoar, colocar a identidade da minha loja. Aí funciona. Sim. Agora o cara não, ele quer manter, né, a identidade dele, do jeito que é o padrão antigo, e faz uma foto daquele jeito. Então mantém na mesma, né? Não vai mudar uma coisa ou outra. Então, tipo, igual eu falo também, se ele é marketing, deixa ele trabalhar o marketing. Se ele é o fotógrafo, deixa ele trabalhar, entendeu? É pra toda a área, né, Gabriel? Sim. Só assim, faz pra mim, faz do seu melhor. Porque eu sei fazer o cachorro quente, eu não sei. E assim, ó, eu monto toda a comida que eu fotografo, eu que monto. Eu não sei fazer miojo. Cara, eu não cozinho. Eu só sei montar a comida. Então, sei lá. Eu sei deixar bonito, mas não vou se eu fazer. tiver aqui na chapa lá, eu até tento, porque eu vejo tanto, né? Em casa eu até arrisco fazer um hambúrguer lá, mas Mas a área é não é fotografia. minha área, né? Uhum. Então- É bem isso, tem que ser assim, porque nós se aperfeiçoamos naquilo, né? Não, Isso. agora deixa o cara fazer o Tanto trabalho que hoje eu nego muito serviço, porque o pessoal, sei lá, às vezes quer que eu vá fazer a inauguração de uma loja, por exemplo, ou que eu vá na loja, na hamburgueria, fotografar os clientes. Cara, não é meu serviço. Tem muita gente que faz melhor que eu isso aí. Eu sei fotografar a comida, né? Uhum. Então a minha iluminação é uma, o jeito de eu montar a comida é outro. Mas, tipo, pegar a câmera e sair fotografar como se fosse um evento, né? Cara, tem muita gente que faz tão Não. bem, por que eu vou fazer, né? E outra, você economiza energia pra você aplicar na sua área mesmo, né? No que você gosta ali da Não, fotografia. exatamente. É muito bom isso. Então não adianta eu querer ser tipo, abraçar tudo e ganhar grana, porque tem gente que faz melhor que E eu, né? lembrando que se você tenta abraçar tudo, não tem tanta qualidade de vida, né? Porque, É tipo, isso. você fica sem tempo, né? É. E assim, eu tenho que prezar pelo nome, né? Então, tipo, eu sempre tento fazer o melhor possível para que tenha recorrência, para que outros clientes acabam contratando. Se tá tendo, sei lá, um evento, você vai fazer um aniversário. Falar, vai lá, Nilson, para fotografar. Cara, claro que vai ter gente muito melhor do que eu, porque não é isso que eu faço todo dia. Aham. Então o equipamento vai ser diferente, o olhar vai ser diferente. Eu quase não fotografo pessoa, né? Fotografo no máximo assim, o cara preparando a comida, coisa assim, que tá ainda dentro do meu nicho, né? Mas o ser específico, né? Ser lixado num assunto, cara, eu acho que é bem legal. É. E questão do equipamento disso, tudo mais lente fechada ou não muda mesmo total? Muda, cara, muda. A gente conversa com fotógrafos, né, que todo mundo quer lente, sei lá, 1.2, 1.4, 1.8, que é uma fortuna. Nossa, eu uso f8 para ser o mais aberto que eu uso, assim, porque eu tenho que mostrar tudo, né? Não adianta eu pegar, por exemplo, sei lá, uma pizza, mostrar a borda e não saber qual que é o recheio com uma lente muito aberta. Uhum. Então, muda bastante. assim. Eu não sou dependente do equipamento hoje, porque como eu geralmente a câmera está parada, o meu assunto está sempre parado, eu uso muita iluminação, né? Eu ilumino de vários ângulos, então eu uso um ISO bem baixo, abertura de lente bem fechada, mas eu assim, é como se fosse, eu falo, é caro ser fotógrafo? Ser taxista é caro, você tem que comprar um carro de 100 mil. Não é? Verdade. Se eu, sei lá, fazer administração para trabalhar numa empresa, você tem que bancar uma faculdade 4 anos, daí 200 conto. Sim. Então tudo é caro para fazer, né? E hoje em dia, vamos ser bem sincero, um Gol, né?
Falou usando a lógica pra ser taxista, né? Tudo tá caro. Tá caro, então a câmera fotográfica tá puta vida. Eu tava vendo outro dia aí, que a câmera tem uma vida útil, né? Que nem motor de carro. Uhum. Chegando uma época que você fala, não dá mais, mesmo que não quebre, você tem que comprar outra. Cara, tem câmera aí, tá sendo vendida por 35, 37 mil reais. Tá caro pra caramba. Umas câmeras de entrada, assim, simplesinha, tipo 9 mil, 8 mil reais. Nossa, esse dia atrás você mandou um negócio de microfone, né? Alguma coisa, vamos ver. Falei, caramba, como que pode, né? Tudo caro, mas só que daí, isso que eu falo, daí a pessoa começa, mas é tanto, é isso o seu valor da foto, mas não vê o investimento que você tem em equipamento, né, pra manter, igual você falou. Eu não sabia que a câmera teria em vez de Não, tem da que dar útil. Aí, ó, tem que fazer, já preparar pra fazer outro investimento pra você, né, subir os degraus de nível, né, de equipamento. Tipo, eu não posso chegar, me dar o luxo de chegar no sua hamburgueria, né? Você monta os lanches e fala, puta, não deu que queimou a lâmpada do meu flash. Então você não pode ter um de cara, você tem que ter dois. Quem tem um não tem nada, né? Então sempre, se você olhar minha bolsa hoje, tem 3 máquinas, tem 3 lentes, tem 4 flash. Então tem que, se der pau, eu ainda continuo trabalhando, né? Isso que é legal. Ontem mesmo, ressaltando isso, o meu irmão deu um probleminha no botão, na chapa dele. Eu falei, Gui, por um botão de 20 reais, você ia perder o seu dia de trabalho. Então é isso. sempre bom ter. E eu aprendi isso na Patrick Dog. Não tenho também uma prensa só, nós tem outra. E foi no automático que isso vai acontecendo, né? Você vai... Fala, não, tem que ter mais e tal. Compra ou deu pau um ali, você já deixou, comprou a outra e foi ficando. Só que nisso você se preparou, né? Agora a quebra direto e você não investe naquilo, não vai pra frente também. Não, tem investimento, né? E assim, e o maior investimento que tem na fotografia é estudar, cara. Tipo, uma coisa, eu sou Caxias pra caramba, assim, eu gosto de estudar, então não passo um dia sem pegar uma referência de produto novo ou me atualizar no que tá acontecendo em relação a lente, câmera, né? Porque eu não posso ser o dono de restaurante antigo, né? Você tem que Eu tenho que estar sempre falando a linguagem que tá mais atual possível, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer uma foto e a pessoa não tem ideia do que eu fotografe, eu tenho que ter um banco de referência na minha cabeça tremendo, né? Que nem hambúrguer, né? Sei lá, mais de 300 hamburgueria. Cara, hoje para fazer uma foto que eu nunca fiz, é complexo, porque você não pode deixar a sua foto igual do seu concorrente. Então você tem que estar sempre mudando uma coisinha, uma luz. Sempre jogando uma identidade do cara, né? Da empresa que você tá fazendo. Cara, às vezes sai parecido, né? Às vezes até o cara quer que saia parecido. Mas não tem jeito, você tem que sempre tá se reavaliando. E assim, o que é legal, cara, né? Tanto pra sua quanto pra minha, qualquer profissão, você tem que ter uma pessoa que fale mal de você, que seja seu amigo. Então eu tenho. Algum cara, um grande amigo me liga e fala, cara, a luz não tá legal, ou sei lá, você colocou o hambúrguer aí, ou o prato, e tem um garfo com cabo vermelho que não conversa com a cor. Porque tem hora que você trava, né? Não consegue não ver mais. Aí você vê, né, que tipo assim, naquele ponto você não tinha notado, você começa a ser mais... Porque, sei lá, às vezes você tem que ter uma pessoa assim de confiança que fala, puta, Patrick, hoje sei lá, o cachorro quente tá sem sal, sei lá. Isso é muito bom, real. Porque se tiver uma pessoa que vai elogiar, muita gente elogia, né? Sempre muita gente elogia. Mas falar mal, cara, é o que mais faz crescer. Sim. Nós mesmo, né, Gabriel? Às vezes o Gabriel pede, Patrick, dá uma olhada nisso e tal. Legal. Hoje veio assim, então, tipo, daí a gente já fica atento, né? Não falou por mal, falou por um feedback que é construtivo. Vamos ajustar isso, né? Isso é bom mesmo. Entre os nichos que você atua no nicho de alimentação e tal, das categorias tipo hamburgueria, pizzaria, pastelaria, o que talvez seja o mais difícil de fotografar e o que seja o mais fácil, assim? Não que é fácil fotografar, mas tipo assim, que você já tá tipo, puta, eu chego lá, eu já sei mais ou menos o que eu já vou fazer. Cara, fácil tem bastante, viu? Assim, não é fácil, né, que nem eu falei, mas tipo doce é bonito, doce já tá pronto e já é bonito, né? Comida japonesa, geralmente tá pronta e é bonita, né? Cachorro quente é difícil de fotografar, porque se o cara não monta bem legalzinho o cachorro quente, é difícil de mostrar o que vai, né? Então, quando a montagem é bem bacana,
Daí é tranquilo. Aham. Mas tem alguns que não, tem alguns cachorros quentes que a montagem na própria chapa, o cara junta tudo na chapa, vira uma massa e põe dentro do lanche, né? Sim. Então você tem que mostrar aquilo e definir o que é cada coisa, mas também você não pode deixar diferente do produto que já vai. Então, mas já fotografei de tudo, cara. Comida nordestina não é tão fácil. Carne é uma coisa difícil de fotografar. Carne Eu é gosto, difícil. mas porque a carne, sei lá, saiu da chapa. Se você não acabou de sair e fotografou, ela já perde o brilho. É Daí verdade. fica uma carne seca. É. Sorvete, cara, você monta a estrutura inteira pra fotografar e faz um clique. E o próximo aí tá derretido. Já Só tá- que limpar tudo e começar de novo. Caramba. Tem coisa que é novidade, por exemplo. Tem um produto que vai sair genial. Não posso nem falar ainda da onde que tá vindo. Mas é assim, é um... Pra explicar muito fácil, assim, é uma raiz de cogumelo feita em laboratório que é fibrosa e proteica. Aham. E não tem gosto de nada. Então ela substitui a soja. Porque o que você colocar de gosto, ela funciona como um produto vegano. Que legal. louco. Maravilhoso, assim. Aham. Mas o produto in natura é feio. Você imagina um frango desfiado branco, só que mais elástico, assim, ó. Mas daí eu falei, caramba, como que nós vamos fazer isso? Daí a gente foi conversando. Daí a gente ligou pediu no delivery uma coxinha, porque qualquer coisa pega muito gosto mesmo, fica muito legal o produto. Daí a gente preparou ele, colocou um corante lá, tirou o recheio da coxinha, colocou dentro, depois catupiry e virou uma coxinha daquele produto. Então tem hora que você tem que ter uns insights assim pra fazer, mas esse produto vai, cara. Vai evolucionar, porque, tipo, tem um time pesado, viu? Tem. E você tem que ter produtos que atraem todo o público, né? Sim. E isso daí, porque assim, a soja ainda você fica com um gostinho na boca no final, independente do que você coloca nela, né? Esse Sim. não dá esse retrogosto. Então, Mas depois você avisa a gente, hein? cara, e assim, dá pra fazer hambúrguer, dá pra fazer nuggets, dá pra fazer salsa, o que você quiser fazer, Então, a salsicha- e aceita qualquer coisa. Entendeu? Pra dog, né? Sim. Tem pessoa que fala, não, como, tal, né? Mas, tipo assim, mas eu queria comer o dog, né? Tem o dog veg lá, que hoje ele é feito com a salsicha de soja. Uhum. Mas imagina um produto desse, que Não, esse pega daí- bem o gosto, né? E a pessoa pode sentir o sabor da salsicha sendo comendo vegano. Nossa, Vai ser legal. bem bacana, vai ser bem bacana. Nesses anos aí de carreira que você tem, teve algum perrengue assim que você lembra? Ah, cara, sempre tem. Eu sei que, Sempre por tem. exemplo, bateria de câmera, eu já tive perrengue. De estar começando a fotografar e do nada a câmera pifar. A bateria pifar. Igual você falou, tem que sempre ter uma reserva. Mas na época eu não tinha uma reserva. Ah, cara, mas sempre tem coisa engraçada, por exemplo. Uma vez eu fazia foto para jornal, daí me ligaram e falaram, tem uma reintegração de posse, o pessoal lá super violento, queimando o carro, não sei o que tem. Vai lá fotografar. Falei, não, demorou, né? Gostava. Daí, puta, cara, é uma avenida movimentada. Eu falei, cara, se eu tentar por aqui, vai estar tudo travado. Eu vou dar a volta e eu vou chegar por trás. E fui. Cara, quando eu cheguei do lado dos caras que estavam quebrando as coisas. A polícia tava um quilômetro na frente. E, nossa, no que eu olhei. Ver você com a galera. Até a polícia tava contra eu, porque eu tava do lado dos caras, né? Os caras, não, se filmar nossa cara, eu vou pegar a máquina, ou fotografar, né? Eu falei, eita, nós. Falei, cara, eu só quero fotografar o carro pegando fogo e vou embora. Pode ser? Não. Vai e some daqui, senão eu vou, sei lá, pôr fogo no seu carro também. Cara, errei muito lado, assim. Tava no time contrário, né? Tava no time Mas contrário. conseguiu a matéria? Consegui. Então, perfeito. Cara, tem que voltar pra casa com a missão cumprida, né? Acho que a fotografia jornalística, ela tem esses perrengues mesmo, né? Tem um... E eu vi falando nesse lado, você viu o vídeo lá do cara que, tipo assim, aconteceu um acidente, ele foi de repórter, daí na hora que, tipo assim, do nada ele começa, para de falar com a repórter no estúdio, né? E ele tava no local, aí ele descobre que quem tava no acidente era um amigo dele. Ah, tem. Foi tenso isso. Teve algum tempinho atrás também, exatamente isso, só que era o filho, cara. Um filho, Cadê deu um o acidente cara? de carro, daí ele Nossa. foi fazendo meio ao vivo, assim, era o filho dele que tava lá. Meu Deus, imagina que choque aí tem. Deus o livre, né? Deus o livre. Né? Porque... Vamos falar, uma profissão intensa, né? Você nunca sabe o que... É assim, Tem lados bons e lados... mas, tipo por exemplo, assim, quando eu fazia casamento, pra mim era bem complexo, assim, porque
Você imagina, você vai gastar aí no seu casamento R$ 200.000, 300, 600. Não tem limite para o que você gasta no casamento. Daí você vai lá e faz as fotos. Sei lá, você chegar em casa, te assaltam, leva um cartão de memória. O que você faz? Você vai passar no computador, sei lá, queima. Sim. Então tem que ter uma responsabilidade bem grande. Hoje na comida é mais tranquilo, né? Sei lá, fiz a sessão lá. Sim. De repente me roubaram saindo dali e falo, Patrick, eu pago a comida. Tem como Refaço, refazer. né? Não cobro. Não é um valor extremamente alto, né? Mas A imagina, comida ainda você refaz, né? O casamento. imagina um casamento sei lá, Liga pra todos os convidados de volta que eu perdi o cartão, irmão. imagina. Oh, meu Deus. Então é assim, é muito tranquilo até que não dê problema. Quando der problema, o problema é grande, assim. E nas câmeras agora sempre é cartão mesmo ainda. Ou algumas Tem que já vai pra conectividade, já vai para nuvem, né? Mas assim, é um arquivo muito alto, né? Então, sei lá, num casamento você volta aí com 30, 40 gigas de foto. É alto pra caramba. Uma sessão de foto, por exemplo, no Patrick eu volto em casa com 16 gigas de foto. Uhum. No arquivo bruto, assim. clique, não. Meu Deus. E o peso é muito alto da foto. Sim. Qualidade, né? É. Dos clientes que você tem hoje, a recorrência ela é muito grande ou não? Tipo assim, igual a gente na Patrick Dog fez o primeiro processo com você de foto lá e, cara, o investimento se pagou e durou muitos anos, que igual eu falei, a gente utilizou esse primeiro pacote que a gente fechou muito tempo e de todas as formas possíveis até que ficou enjoativo. Uhum. Depois a gente fez um segundo pacote que vai basicamente fazer a mesma E coisa. ainda tem foto ainda pra gente comprar, né? Eu acho que Tem foto lá ainda pra comprar. Não, e isso é muito legal ressaltar aqui, galera, que o Denilson, ele vai, faz as fotos, né? E depois você, tipo, você pega uma quantidade, né? Que você fala assim, vou atualizar meu cardápio, pega essa quantidade. E ainda fica a foto com você ainda, se eu quiser pegar depois, né, Denilson? fica. Isso é Tem muito que legal. quiser. O que você perguntou é assim, né? Vendendo meu peixe agora, deixa eu fazer minha propaganda. Funciona assim, ó. A grande maioria do pessoal que faz fotografia de gastronomia não faz desse jeito, ele fecha um pacote com você. Então, 3 horas de foto por X reais, né? Nessas 3 horas, ele vai fotografar bastante e vai entregar todo o material que ele fez, né? Então, de repente, você tem 10 lanches e ele vai entregar para você 100 fotos. É bastante material. Sim. Mas não são 100 fotos diferentes, né? Às vezes muda o ângulo um pouquinho, 10 fotos de cada lanche, não tem muito o que inventar. Daí você vai ficar na cabeça, cara, paguei uma grana, recebi as fotos e não vou usar tudo. Sim. Sabe, eu gastei mais do que eu precisava. E o cara tem que cobrar caro, porque é um trampo grande também, né? Desse jeito que eu faço, a pessoa compra o que quer, né? Se é no mínimo de 10 fotos, a quantidade compra o que quer. Então, fica acessível para qualquer bolso. Sim. E isso faz recorrência. Então, sei lá, eu começo, por exemplo, em outubro fotografar, vamos pensar uma doceria. Em outubro eu fotografo panetone recheado. Vende pra caramba, toda a parte de Natal. Daí, quando tá na primeira semana de dezembro, às vezes já tô começando a fotografar ovo de Páscoa dessa mesma empresa. Porque a Páscoa já vem em seguida. Daí acaba a Páscoa, no meio da Páscoa tem Dia das Mães, Dia dos Namorados, festa junina. Então, como não é tão caro, a pessoa vai, toda época que tem alguma coisa especial, vai fazendo. E muita gente também faz assim, que eu acho que é legal. Faz o cardápio, né? Tem o iFood, que é o serviço zero, né? Sim. Tem que ter ele para startar. E depois começa a fazer material para rede social. Sim. Então faz, sei lá, chama 3, 4 pessoas e faz segurando um hambúrguer, um lanche, pondo maionese, brindando com uma coca. Você vende o espaço daí, né? Daí acaba tendo, eu tenho cliente aí que eu atendo praticamente mensal faz 5 anos. Caramba. Atualizada. As fotos, tipo assim, já com pessoas, já, então. Isso. Porque daí você pensa assim, se você pegar 10 fotos, o Instagram mais ou menos no feed é uma foto a cada 3 dias. Se você pegar 10 fotos, você tem material para o mês. Sim. Então todo mês é uma dor de cabeça que você não tem, porque a gente sabe como é difícil às vezes acordar e falar, cara, eu preciso postar alguma coisa, que eu posto?
né? Daí Legal. você já tem um padrãozinho, você já tem um material só. Você pode até agendar a postagem em qualquer programa que faz isso, Aham. e é uma dor de cabeça a menos. Feed, como que estamos? Tem que atualizar umas coisinhas feed, né? Do que você fala? Foto, produto. Não, tem foto. Não, soltar tem foto né? ainda. É, tem foto. É que eu evito de soltar muita foto no feed pra não pesar tanto, E porque... também tem umas ações que tá correndo junto. Né? Sim, sim. Aham. A gente lá na Patrick gosta de focar mais na parte do vídeo. Sim. Mas a gente, obviamente, intercala com foto porque pra lembrar o cliente do que a gente tá vendendo. Sim. Porque se a gente, por mais que a gente tenha os fixados lá, que são realmente as fotos atuais, se a gente não lembra o cliente do que a gente tá vendendo, e igual o Patrick falou, a gente faz várias ações. Então na Patrick Dog lá no perfil oficial, ele não tem só a parte de hot dog, ele vai ter igual corte de podcast, vai ter os Sim. eventos, Sim. vai ter filmagem de carro, vai ter várias coisinhas que a gente tá E que fazendo. legal da Patrick Dog, né? Se eu conseguir colocar a identidade do Patrick e mostrar o que eu vendo, entendeu? Porque nessa, que nem agora, eu peguei um carro de drift. E como que vai funcionar? O Patrick pegou um carro de drift e o que tem a ver com o dog? A minha marca tá na pista e meu food truck tá na venda. Sim. Entendeu? Você criou uma comunidade, né? Entendeu? Isso é legal. Daí, tipo assim, fortalece que traz o público, que é o meu público, é o jovem também. Sim. Então Não, nessa vai, sabe, encaixando uma coisinha na outra. isso é construir uma empresa, né? Uhum, Porque hoje, sei lá, vamos falar que você vai vender o Patrick Dog. uhum. O trailer, sei lá, vale 500 mil. A marca vale muito mais, Sim. né? Uhum. Então você não tá vendendo. Claro que você não vai vender, né? Mas você não tá vendendo o trailer do Patrick Dog, você tá vendendo a marca Patrick Exato. Dog. Isso. Então, tudo que você fizer a mais, você tá agregando pra marca, né? Exato. Então, Uhum. você criou um nicho que gosta dos mesmos assuntos e os caras compram a marca, né? O Aham. cara fica fiel ao produto, gosta Sim. do assunto. E eu acho que é exatamente isso. Porque vamos pensar assim, ó. Se você quiser montar uma hamburgueria hoje, Uhum. a primeira coisa que a pessoa pensa em montar uma hamburgueria é ser eficiente e rápida. Uhum. Exato. Hambúrguer hoje é caro, Sim. né? A comida no geral é caro, é um luxo. Hoje comer fora é um luxo, mas dá pra Sim. manter, né? Então a gente tem que pensar assim, ó. Eu arrumei uma namoradinha e vou levar ela pra comer um hambúrguer. Mais ou menos vai ficar R$ 150. Entre um Uhum. hambúrguer, uma entradinha e bebida. É. Só que se a hamburgueria for extremamente eficiente, eu vou gastar R$ 150 em meia hora. Daí é muito dinheiro. Tem que passar alguma experiência junto para justificar. Porque em meia hora não deu tempo de conversar com ela e convencer a ir no cinema. Né? Então você fala, puta vida, eu vou gastar uma grana para 30 minutos? Então, sei lá, se a hamburgueria tem, sei lá, pode ser qualquer nicho. Pode ser de carro, pode ser de passar na televisão um jogo de xadrez. Vai ter alguém que joga xadrez que vai estar lá conversando sobre isso. Mas o cara não vai ficar mais só 30 minutos, ele vai ficar 45 no mínimo. Sim. Então, por 15 minutos a mais, ele vai tomar mais uma bebida e vão comer uma sobremesa. Sim. E daí eles não gastou 150, ele gastou 200. Mas ele teve experiência. Então vai falar, se eu quiser chamar um amigo para bater papo, vai nesse lugar porque tem a experiência, né? A gente vai conversar sobre esse assunto e o quanto ficar não tem problema, porque valeu o rolê inteiro, né? Sim, a experiência foi top, né? Isso. Saiu satisfeito de lá, Saiu não só com o satisfeito produto. não só com o produto, né? Teve um atendimento legal, Uhum. teve um tempinho para bater um papo e, cara, e daí zerou. Uhum. Então, é construir a marca, né? Sim. Então, sei lá, o pessoal vai comentar do drift, vai comentar do carro, vai comentar, e o pessoal que gosta vai começar a chegar lá. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Não tem outro. Não tem outro. Legal. Na sua história de quando você começou a sua empresa de fotografia e tal, você teve alguma dificuldade nela? Ou assim, do nada você. Não, ou vou ser fotógrafo e beleza. Nada, nunca beleza. Cara, eu fiquei um tempão fazendo muita coisa de graça por aí, Mostrando o seu trabalho. mostrando, né? A gente, porra, o primeiro mesmo, a gente foi fotografar corrida de rua. Cara, ia pras corridas, fazia, sei lá, 2.000, 3.000 fotos e jogava no Facebook de graça pra galera pegar. Mas a gente tinha 40 mil visualizações por semana. Aham. Então, porra, tinha muita visualização. Aham. Daí dali começou a sair um monte de coisinha, né? Daí começamos a cobrar. Então,
eu tive a oportunidade de trabalhar algum tempo e todo o dinheiro que pegava investia em equipamento, né? Ela se pagou, hoje se paga muito rápido. Mas, cara, é difícil, né? Falando em corrida, hoje voltou forte, né? Ah, os caras da corrida vai super bem, cara. Bem Né? pra caramba. Porque, tipo, você percebeu que hoje tá tendo uma galera, tipo, corrida mesmo, Sim. né? Muitas fotos, eu tô vendo direto, não sei agora, porque na minha antiga cidade eu não via muito isso. E hoje em dia eu vejo também bastante campeonatinho de corrida, assim, a galera fotografando várias pessoas e virou, tipo, você percebeu que um lifestyle tá pegando bastante também a pessoa correndo, a pessoa Sim. pra contratar uma pessoa pra tirar foto dele correndo? É, cara, a gente É doido. vive, a gente tá no mundo da imagem, né? Não É. tem muito pra onde correr. Aham. Às vezes, né, você falou de dificuldades do seu emprego. Cara, por incrível que pareça, é assim, ó. O que eu queria mesmo é que tivesse bastante gente que fotografasse comida. Porque você entra, por exemplo, no nicho de casamento, tem cara que cobra 5 mil reais para fotografar um casamento e tem cara que cobra 100 mil reais. Uhum. Qual que é a diferença dos dois? Qualidade, né? Uhum. Então, conforme vai melhorando, mas tem uma sequência, né? Então o cara entra, cobra barato, aprende, cobra um pouquinho mais caro, junta 2, 3, vira uma equipe, cobra um pouquinho mais caro, troca equipamento, cobra um pouquinho mais caro, vai melhorando a qualidade e a pessoa vai entendendo que vale pagar aquele valor, Aham. né? Hoje na fotografia de gastronomia, uma dificuldade que eu tenho é que a pessoa não tem referência de valor, porque é pouca gente que faz, Sim. né? Conta no dedo, assim. A maioria é conhecido nosso, há grandes amigos, assim, ainda que faz, mas são poucos, né? Então, se eu tivesse uma concorrência maior, eu já cobro barato, né? Aham. Se tivesse uma concorrência maior, você ia pedir o orçamento de um, de outro, de outro, de outro, a qualidade teria que aumentar sempre, porque tudo que dá concorrência você ganha na qualidade, né? Sim. Uhum. E o valor sobe. Porque o cara começa agora, ele não consegue começar agora cobrando o que eu cobro, porque ele não vai conseguir ver muito pouco dinheiro. Sim. Porque ele não vai começar. Tipo, eu faço, sei lá, 2 por dia todo dia, dá 10 por semana. O cara vai fazer 5 no mês quando começa. Então ele vai começar cobrando um pouquinho mais caro. Daí o cliente fala, mas se eu vou pagar mais caro, eu já pago pro Denilson, que tá fazendo, daí o meu fica mais caro também, né? Então não ter concorrente é um problema hoje. É Não é porque. que não tenho, né? Mas se tivesse bastante gente fazendo, seria um problema. Exato, mas vamos ser bem sinceros. Coloca foto no próprio Instagram, né? É. Fotografia, gastronomia, parece você, né? Sempre. Eu não tenho que assim, é difícil porque eu não tenho essa visão minha, né? Eu não sei como que Você colocar, parece o Denilson. Sim. eu não tenho essa ideia assim, porque eu tô tão enfiado nessa bolha de fotografar, na correria, que eu não tenho ideia de assim, às vezes eu tenho uma certa ideia. Outro dia faz um tempinho já, fui fotografar numa cidade bem divisa com o Paraná, assim. Falei, nossa, cara, mas como que você achou eu? Tá longe, né? Daí, falou, não, tem um grupo de empresários, que nem tem de Sorocaba, de Santa Catarina, que eu converso com eles também e lá que indicaram você. Falei, gente, eu nem conheço ninguém em Santa Catarina. Então vai espalhando, assim, né? Mas eu não tenho noção, assim. Mas é gostoso saber que foi longe. É. Legal. Já teve um cara que veio do Rio de Janeiro para me fotografar aqui, que era melhor ele vindo que eu ir, né? Daí ele veio, emprestou a cozinha de um restaurante, a gente fez. Mas eu não tenho essa dimensão, assim, de conseguir entender quem conhece, quem não conhece. Eu não tenho. Legal. Quando você iniciou e hoje, você vê no mercado como um todo de fotografia, qual que seria um nicho assim para quem que quiser começar nessa área, por exemplo, de fotografia? Você acha que a alimentação é um pouco mais básica e dá para começar? Ou eu vejo muito também nessas corridas que a turma começa a tirar foto grátis, mas depois cobra uma taxinha ali para ter uma melhor qualidade para o cara enviar. Qual que seria um nicho legal assim? Cara, é assim, ó. Falando com propriedade, assim, com os dois pés no chão de tempo de aula que eu dei, eu acho que seria o contrário à ideia. Eu gosto de alguma coisa e gosto de fotografar. Eu aprendo a fotografar. O que eu gosto muito? Porque eu vou fotografar bem o que eu gosto bastante, assim. Então, de repente, tudo é fotografável e tudo pode se vender. Sim. Então, sei lá, eu
pratico escalada, por exemplo, né? E vou, tô indo numa academia de escalada depois de velho, cara. Tá difícil. Gordo e velho, escalando. Você sabe que esse velho cair não dá pra colar direito, Eu já viu? tô tudo quebrado já. Mas assim, ó. Se o cara gosta muito disso, cara, tem campeonato. Todo mundo que escala é uma grana, cara. Sapatilha, equipamento, tudo caro. Sim. O cara vai comprar foto. Vai. Então o cara gosta de escalar, enfia dentro. Então quanto mais lixado você for, mais você vai conseguir um público legal. Uhum. Porque se você fala, o que dá dinheiro? Ah, vai fazer casamento dá muito dinheiro. Uhum. Mas trabalha pra caramba, cara. Sábado, domingo, feriado. É puta É muita responsabilidade. responsabilidade. Vale a pena? Vale, né? Então, mas você gosta de casamento? Porque chega uma hora que você não aguenta mais ver cara de noiva e noivo e gente bêbada em festa. É, Então, você vai ter prazer no que está fazendo? Eu acho que assim, você tem prazer no que está fazendo Uhum. e vai virar dinheiro. Tem gente que ganha uma grana bem legal fotografando passarinho, por exemplo. Cara, tem uma galera que gasta muito dinheiro como hobby fotografar pássaro. Aham. Corrida, esporte, carro. Conheço o cara que só fotografa carro, gente que só fotografa parto. Então, assim, Partners. é saber o que você gosta, né? O nicho que você entende, porque o primeiro passo, eu quero ser fotógrafo. Você vai e aprende a fotografar. Sempre vai ter um viés assim que você vai gostar mais. Sim. Eu tenho um professor de fotografia, o Ney, tem até uma escola de fotografia em Sorocaba. Ele aconselhava muito, sei lá, você vai fotografar pessoas, faz psicologia, entende o que é que você está fotografando, tenta captar algo mais do que a imagem da pessoa. Aham. Você vai, sei lá, carro, né? Entra no mundo. Então, assim, mas quanto mais lixado, quanto menos gente fazendo aquele assunto, mais vai ter, assim. Legal, Você né? em si não pretende criar curso? Ou não é sua prática? Cara, eu dei aula um tempão de fotografia e edição de imagens. Hoje, é assim, financeiramente para mim hoje não compensa, porque se eu deixar de fazer uma sessão de foto para dar aula, eu teria que cobrar próximo de uma sessão e não sei se alguém estaria disposto a pagar. Mas muita gente pede, conversa sobre o assunto, né? Talvez, não descarto a hipótese, não. É um projetinho que dá pra pensar aí no futuro, né? Dá. De repente, sei lá, aula online, eu criar um pack de aulas, assim, Sim. falando um pouquinho, né? Pra criar, vender no online mesmo, né? Como faz um tráfego. Um negócio de fotografia que eu vejo muito vendendo assim bem é pack de preset. Pack de preset a turma vende bastante, cara. Vende. Eu acho bem legal, eu já fiz vários, assim, mas é assim, ó. Outro problema do meu trabalho, eu não consigo ter gente para trabalhar para mim. Ah, Porque, por exemplo, eu vou na Patrick Dog e ele vai falar para mim o que ele acha do lanche dele. Daí ele vai fazer um lanche e falar, cara, esse lanche, o bacon fica tão bonito. É um monte de informação que eu vou tendo a respeito do produto dele, né? É uma longa jornada, assim, pra chegar nesse ponto, né? Então eu vou entendendo qual que é o produto. Se eu tiver que sair dali e explicar isso para quem vai editar para mim, eu já editei. É mais rápido, né? Sim. Então ele falar, nossa, cara, eu comprei essa salsicha porque ela é mais vermelha que a outra. Um exemplo, esse queijo é mais amarelinho, a mussarela é muito branca. É um monte de informação que eu vou tendo que assim, eu vou guardando para mim. Na hora de editar eu ressalto isso, a pessoa olha e fala, nossa, ficou legal. Aham. Então quando a gente tem que explicar, né? Então, cara, assim, preset eu tenho, eu uso vários assim, mas eu uso de base. Sim. Então, sei lá, pizza, eu tenho um preset para pizza. Daí eu jogo, mas ele é 40% do final. Ele só economiza um pouquinho de tempo, daí eu vou ajustando conforme o cliente falou. Entendi. E eu não consigo também fotografar pra mim, cara. Eu queria tanto, mas. Você tem o toque, né? Tipo assim, é desse jeito. E às vezes o cliente não aceita, né? Porque já chegou ao ponto de fotografar um cliente, cara, você não acredita. Cheguei lá, ele ligou, vamos marcar, né? Cheguei no dia. Eu falei, o que a gente vai fotografar? Ele falou, aqui tem carne, tem pão, tem umas coisas aqui. Monta aí o lanche que a gente começa aqui pra frente. Oxe. Eu falei, cara, mas eu não posso montar seu lanche, né? O que você quer fazer? Ele falou, não, você faz um monte aí, ó. Eu vi que você faz. Faz um primeiro aí, daqui que você fizer eu vendo. O cara queria que ele criasse o cardápio pra ele, mano. Cara, eu fiquei morrendo de dó, acredita? Porque assim, era um cara bem simples, ele não tava sendo maldoso fazendo.
ele tava botando expectativa. Achando que você que tinha que você criava o produto em si. Não que eu criava o produto, mas assim, ele entendeu que ele não sabia o que estava vendendo por aí e eu conseguiria mais do que ele saber o que tá vendendo. Nossa, Judiação. tenso. Mas tipo triste, né? Porque É. mas uma coisa também, a habilidade que você pegou, em, tipo assim, numa foto, na parada assim, de montar o produto, foi tudo, né, conforme o tempo que você foi criando, né? Sim. Criar um padrão de vamos colocar o produto, vamos colocar essa calabresa aqui, isso, pra criar seu padrão. Então, se você for passar tudo isso, você ia gastar muito tempo, né? E é investimento, né? Sei lá, Uhum. você vai fotografar hoje, cara, o cara não tem um prato legal, tem que comprar prato. Daí você vai lá pra pedreira e compra um monte de prato. Uhum. Daí você vai num restaurante japonês, o cara não tem um hashi legal. Não, mas se o cara não tem um hashi num restaurante japonês, fecha. Ah, mas ele só tem de cara. madeirinha, né? Daí, puta, vou pra Liberdade comprar hashi, daí compro vários. Daí você vai fotografar, se é um doce, precisa de um negocinho pra jogar uma calda. Você vai vendo todo dia o que precisa e vai madeirinha pra colocar, um monte de coisa, Mas, né? ó, Gabriel, esse é o toque do dono. Porque ele não quer colocar o hashi de madeira padrão. Sim. Ele vai ter que É, chamar tem que ser atenção de uma isso, outra forma, é. Ah, né? sim. Entendeu? É porque o de madeira todo mundo tem, vamos falar específico do japonês. Uhum. Agora, se tu vê com um de porcelana ali, por exemplo. Você já tem dá que um nivelar puta por do- cima, né? Ah, Porque a gente tá comunicando com o cliente que Exato. não vai gastar R$ 100, por exemplo, quando ele vai num rodízio japonês. Ele no mínimo vai gastar uns 200, R$ 250 no mínimo. E assim, cara, pode parecer que é bobagem falar isso, mas cada vez que você sai pra fotografar, tipo, pra mim não é só mais uma foto, pra mim é a foto do produto que o cara vai ganhar o pão dele vendendo aquilo de lá, né? Não, Então você tem que pensamento. tratar bem, né, cara? Aham. Pra mim, assim, o ideal na minha vida é que eu não mexesse com valores, assim. Tivesse alguém que vendesse pra mim as fotos, eu só vou e fotografo. Porque pra mim não faz diferença se o cliente vai comprar 10 fotos ou vai comprar 150 fotos. Eu vou fazer todas com o mesmo padrão, com a mesma qualidade. Não é porque o cara, sei lá, a menina vende brigadeiro na casa ou é uma empresa que tem 27 lojas, os dois eu trato igual, assim. Aham. né? Com o mesmo carinho que eu faço um, eu faço o outro. Não... Sim. Mas isso Já é de você, né? importante. Gente, a gente tá se aproximando do nosso final aqui. Ednilson, muito obrigado Cara, por ceder um eu que pouquinho do agradeço tempo. demais, não? E como o Patrick gosta de sempre ressaltar no final, não sei se você tem alguma frase pré-pronta ou alguma coisa desse tipo, mas Já abertou agora. Eu nunca pensei nisso. Vamos... deixa Eu falo pra todo mundo, bora fotografar. Bora pra cima. deixa uma frasezinha pra turma aí, um incentivo, etc. só. Pra gente aí no finalzinho. Aí tua câmera é aquela. Se você quiser ter um tempinho também, daí eu vou discorrendo aqui com o Patrick alguma coisa. Cara, mas acho que assim, ó, né? Vamos voltar. Falando em fotografia, né? Eu acho que o que você tem que fazer é tratar tão bem o seu produto quanto você teve carinho pra produzir ele, né? Uhum. Então, todo mundo que cria um restaurante, uma lanchonete, qualquer coisa, quer agradar seu público, né? Sim. Então, o jeito de mostrar isso para o seu cliente hoje é através de imagem, né? Sim. Então, a vitrine da sua loja hoje é uma rede social. Sem Então, dúvida. assim, nesse momento que você escolhe como que você quer mostrar o seu produto, né? Então, Legal. sempre tem que começar. Claro, todo mundo vai fotografar de celular uma época, vai fazer. E um momento vai ser oportuno de chegar e falar: não, vamos fazer uma sessão. Tomara que quando fizer, dê um start de virar a chave que venda muito aí. E se considerar quando você está contratando um fotógrafo que você está elevando o nível, né? Você está aperfeiçoando cada vez mais o seu produto e, tipo, você está investindo, é um É um investimento, investimento tão né? importante Em quanto si, insumos. Exato. Você está investindo e se você tá entrando dinheiro, tá girando, você já tá evoluindo, nada mais importante que você investir nas fotos e fazer converter em venda, que isso só vai agregar pra você. E estamos chegando ao fim, né, Gabriel? Isso aí. E Denilson, fala aí pra câmera também, suas redes sociais, pra turma se acompanhar vocês.
Cara, é fotógrafo Ednilson Torres. Eu tenho que escrever em algum lugar, porque É. Ednilson não tem em lugar nenhum. Eu não conheço outro Ednilson. Coloca sempre aí, erro o nome dele. Coloca em algum lugar, porque é fotógrafo Ednilson Torres. Cheio de I. Onde você vai ir pra colocar, você coloca aí, porque é um nome ruim, viu? pra cima. Mas o bom é que ninguém confunde, né? Não Ó, tem outro. específico. Ele é único, galera. Vocês viram? Galera, então segue nossos parceiros que estão aqui, Gal Contabilidade, Afins, a Patrick Dog, a Connect, vai estar tudo na descrição e também o ID News. Show. Vamos colocar aqui. Bora fechar? Bora fechar. É isso aí, pessoal. Foi mais um episódio do Talking Dog. E fica aquele ligado, né? Acredite em você, faça acontecer. Tamo junto. É nóis. Hot dog, eu só quero Patrick